Estamos no ar com Gente e Negócios, mais uma noite com você para essa troca, que é sempre relevante, né, gente? Olha, hoje a gente vai até São Paulo bater papo com um médico muito preparado e carismático. Tem dado entrevistas em todo o Brasil e ele é graduado em medicina pela Universidade de Marília, ortopedista especializado em coluna, mestre em saúde pública pela Universidade na Irlanda, especialização em cirurgia da coluna em ortopedia traumatologia, preceptor do grupo de coluna do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina do ABC. Tá? Ele também é membro da Sociedade Americana de Ortopedia e da Sociedade Brasileira. É isso, doutor? Acertei? Converso com o doutor É Coluna. isso aí, acertou. Ele tem um Nem currículo parece que sou eu. extenso, mas Nem parece que sou é eu. ele mesmo. Como foi que ficou batizado de doutor Coluna? Como é que surgiu isso? Foi algum amigo? Foram os pacientes? Eu acho, pô, assim, foi, na verdade, entrou quando eu abri meu primeiro Instagram, quando eu abri o Instagram alguns anos atrás, aí colocou como assim um diferencial para que não tivesse nome repetido, e aí ficou. E aí foi crescendo, 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 acabou virando uma marca. Mas assim, foi uma coisa mais por acaso. Compreendo. Mas a imprensa tem uma simpatia muito grande pelo doutor, mas o seu currículo realmente é um currículo admirável, o senhor é um médico muito preparado, está dentro da equipe do Sírio-Libanês, não é isso? O senhor atua em outros hospitais, Sim. o tempo não sobra, porque eu sei que o senhor é muito requisitado para cirurgia de coluna, né? A agenda é... Sim, não, assim, na verdade, assim, o meu foco realmente é o Sírio-Libanês, é minha casa, é o hospital que eu realmente estou lá e é de lá que eu vivo e minhas atenções estão praticamente 100% voltadas para lá. Tem a questão da Faculdade de Medicina do ABC, que aí é a parte acadêmica, é a parte de estudo, e tem a minha grande paixão, que é a ACD, né? Que é a Associação dos Amigos e das Crianças Deficientes, mas lá eu estou por outros motivos que não sejam profissionais, eu estou por uma paixão antiga. Estou lá também há muitos anos ali fazendo um trabalho ali junto às nossas crianças especiais. Muito bem, muito louvável, muito bacana. E as crianças do Brasil estão tendo muito problema de coluna ainda novinhas? Sim, os problemas de coluna a gente tem patologias diferentes para cada idade. Então, assim, o pessoal acima dos 35 anos a gente vai ter problemas mais degenerativos, mais relacionados com o envelhecimento das estruturas. As crianças elas apresentam outros tipos de problemas, malformações, infecções, câncer, escoliose, que são as deformidades. Então são patologias assim, específicas dessa idade, dessa porcentagem da população. Uma fase em que a gente realmente tem um crescimento da incidência é na adolescência, por isso que eu sempre falo. Assim, minha filha está entrando na adolescência, então assim também é uma dica que serve para mim. Eu falo, olhe seu filho desnudo, porque eles vão entrando na adolescência, aí eles ficam mais introvertidos, aí você já não vê tomar banho, você já não vê tomar roupa, quando vai para a praia vai com um amigo, e aí você acaba não olhando, de repente você olha o tronco, tem uma deformidade grave, você fala, nossa, como que eu não percebi que estava assim? Então, eu sempre aconselho, chegou naquela fase dos 11 aos 14 anos, vale a pena dar uma olhada nas costas, dar uma olhada no tronco, ver se tem alguma diferença, alguma deformidade, algum abolamento, porque também é uma fase que começam a aparecer as deformidades, que nem as escolioses. Vamos lá. A gente sabe que a mulher, no período de pré-menopausa ou menopausa, ela começa a ter aquele desgaste, né, da estrutura óssea e tudo aquilo que Sim. vem com a menopausa. Com a modulação hormonal, a vida e a longevidade das mulheres melhorou muito. Vou já para os homens, tá? Eu comecei pelas mulheres. Onde é que entra aí a sua orientação para as mulheres, ou para os homens em geral, para prevenir o envelhecimento da coluna, ter uma longevidade, uma saúde da coluna da forma mais ideal possível dentro, né, claro, do possível. Ô, Virginia, essa sua pergunta é fantástica. Assim, recentemente eu estava fazendo uma aula de longevidade, achei um dado super interessante, assim, não é pesquisa científica, é de pesquisa própria, pessoal mesmo. Diz que em 1920 a expectativa de vida da mulher era de 41 anos. Hoje, em 2020, é de 80. Então, assim, você imagina assim, o salto que a gente deu em termos evolutivos. Só que aí eu fiquei pensando, falei, pô, se a média é 80 de expectativa de vida, tem muitas vivendo 100, 102, 103, porque muitas morrem no parto, por câncer, acidente automobilístico, violência contra a mulher.
Então, a questão de se preocupar com a longevidade é fundamental. Quando decidi fazer ortopedia, eu fui fazer ortopedia porque o meu maior medo era o meu corpo virar uma prisão. Então, você ter uma medicina te trazer uma longevidade enorme, a sua cabeça ser lúcida e o seu corpo não responder às necessidades, deve ser uma situação assim horrível. Então, assim, tipo, obrigado pela pergunta. A importância da longevidade, ela é fantástica. O tratamento da osteoporose, antes ele era feito pelo ortopedista. Hoje, a ginecologista faz para a mulher. Para o homem, o ortopedista ainda é super importante se a gente for ver de qualidade óssea. Agora, sem dúvida nenhuma, o principal fator de qualidade de vida na terceira idade é a prática regular de atividade física. Uma atividade física de 3 a 4 vezes por semana, controle do peso, é assim, sem dúvida nenhuma, que é o carro-chefe aí da prevenção das patologias, não só da coluna como um todo, eu diria. Doutor Coluna, a gente tem hoje um padrão de sociedade que exige de homens e mulheres uma beleza que às vezes me parece até surreal, ou até que não é nem humana, aquela beleza acima do perfeito. Mulheres que quebram costelas para ficar com a cintura mais fina, mulheres com as coxas torneadas demais, o bumbum empinado demais, mudanças através de academia, através de estimulação em consultórios de dermatologistas, de médicos, enfim, e quase todas as especialidades médicas estão entrando umas na seara das outras. Estou fazendo uma pergunta complexa, mas o senhor é preparado, que eu sei para isso aí, porque eu já Sim, vi essa sim, entrevista. Vamos lá. claro. Dentro disso existe um eixo de tudo que é a coluna vertebral. Coitada, no meio dessa confusão toda e as pessoas na academia, às vezes exagerando, enfim. Qual a orientação que o senhor tem? Qual o diagnóstico que o senhor poderia dar a essa sociedade que muitas vezes, por um padrão de beleza exagerado, prejudica a coluna e a harmonia do organismo em troca dessa estética toda? Assim, sem dúvida que você está descrevendo uma realidade que a gente vive nos dias atuais, eu não tenho dúvida em relação a isso. Agora, a gente tem que colocar a divisão da pergunta em relação assim, o que é atividade física voltada para eu ter saúde e o que é o excesso na busca de um padrão estético ou de um padrão de beleza. Provavelmente, se você estiver num excesso em busca de um padrão de beleza desproporcional, você não vai estar tendo saúde. Você pode conseguir a estética que você quer, mas provavelmente você não vai conseguir saúde. Tanto que dificilmente você vai ver um atleta olímpico de alto rendimento com 110 anos, porque ele destruiu o organismo dele de uma forma fora do normal. O Então, assim, excesso, com o por outro excesso. lado, o excesso, com o excesso. Por outro lado, o pessoal me fala assim, eu tenho problema de coluna. Eu posso fazer crossfit? Eu falo, pode. Eu posso fazer jiu-jitsu? Pode. Eu posso fazer judô? Pode. Eu posso fazer muay thai? Pode. Tem alguma restrição de exercício que eu não possa fazer? Não, não tem, desde que você esteja previamente preparado para isso. Então, não dá para você pegar uma pessoa acima do peso, sedentária, e colocar para ela como primeira atividade física ela entrar no CrossFit. Ainda mais se ela entrar num centro de treinamento com um professor não adequado, que é esse perfil que busca a estética exagerada. Esse paciente vai ter uma lesão, em 60 dias vai estar com uma hernia de disco e vai passar por uma desgraça. André, eu comecei devagar, eu comecei com uma academia, eu fazia um treino baseado em circuito, então, em vez de eu fazer bíceps e costas num dia, tríceps e ombro no outro, peito e perna no outro, não, eu fazia um circuito de toda a academia, era quase um aeróbico, eu trabalhei junto com o endocrinologista, eu perdi peso, eu vim ganhando lentamente massa muscular, eu acho que eu estou no meu auge, eu vou para o CrossFit, é válido? É super válido. Então, a questão é você ir evoluindo de uma maneira lenta e gradual. Outra coisa, para as articulações, especificamente falando para as articulações, e a coluna possui inúmeras articulações, o peso corpóreo é relevante. Então, se você tem um biotipo para pesar 80 quilos com um índice de massa corpórea bom e você pesa 120 quilos de músculo, para a articulação você vai estar causando a mesma degeneração do que se você tivesse obesidade. Digo para articulação, não para os outros órgãos ou para as outras coisas em si. Então, eu acho que o bom senso, acima de tudo, é fundamental. E eu acho que muitas vezes, quando a gente coloca a estética em primeiro lugar, as pessoas perdem um pouco a relação
do bom senso e esquecem da saúde, e o preço a pagar lá na frente é enorme. Ah, André, mas você é contra a reposição hormonal? Você é contra o chip da beleza? Não, pô, minha esposa põe, eu acho fantástico, eu acho que melhora a qualidade de vida da mulher, assim, de maneira absurda, assim, melhora o humor, melhora o padrão, melhora o... Eu acho só que a coisa tem que ser feita por um profissional experiente, tem que ser feita dentro dos limites da razoabilidade. Doutor Coluna, médico experiente. Nós tivemos um caso emblemático da Kim Kardashian, nós sabemos que é influenciadora, mega influenciadora mundial, tirou as costelas, afinando a cintura, quer entrar no vestido da Marilyn Monroe, enfim, aquela coisa, aquela loucura para ficar com a beleza, entre aspas, perfeita, influencia outras pessoas no mundo a fazerem isso. O Brasil é um celeiro, né, de vaidade para as mulheres. O senhor, como médico, como enxerga essa prática em relação à saúde humana? Assim, do ponto de vista biomecânico e estrutural, não vai trazer e não vai acarretar problema nenhum ou patologia nenhuma da coluna. Assim, muitas vezes a gente faz ressecção de arcos costais para corrigir deformidade, a gente faz ressecção de arcos costais para tirar tumor, a gente faz ressecção de arcos costais para fazer vias de acesso complexas para cavidades abdominais ou órgãos mais específicos. Então, assim, do ponto de vista biomecânico, uma costela a mais ou a menos não vai trazer diferença nenhuma na biomecânica daquele indivíduo. Pessoalmente falando, se perguntar a minha opinião, eu, André, ser humano, eu acho assim que talvez tenha alguma coisa interior que ela pudesse trabalhar para que não chegasse num extremo desse em busca da beleza individual. Agora, do ponto de vista biomecânico, eu não poderia dizer que isso aí está Não contraindicado tem ou proibido prejuízo, ou que alguém não compreendo. deveria fazer. Ah, Não bacana, tem porque as prejuízo. pessoas não têm essa noção. As pessoas acham que é algo tão radical, imaginam, nossa, que cirurgia, que seria um prejuízo para a harmonia do organismo ou para a estrutura Eu da acho que, por exemplo, o e equilíbrio, né? a sua pergunta foi super legal, porque assim, talvez uma mulher que queira fazer uma cirurgia plástica, se a gente está falando do tema de beleza, e ela queira colocar mamas extremamente volumosas, desproporcionais com o tamanho dela, talvez vai causar muito mais dor ou desconforto do que a retirada de um arco costal para ter uma cintura mais fina. Para você ver que médico é que sabe das coisas, porque vulgarmente a gente imagina que o silicone pode ser uma coisa mais boba e que atirar as costelas poderia ser mais prejudicial para o equilíbrio da coluna. É É um perfeito. procedimento super simples, é um procedimento simples, é fácil de tirar, não é uma coisa traumática. Quais são os problemas que chegam mais para o senhor em consultório, em mesa de cirurgia, e que faz parte da indisciplina do brasileiro, ou que é algo da genética brasileira, que são mais casos mais comuns? Assim, o mais comum que a gente tem é o que a gente chama de discopatia, que são as doenças do disco intervertebral. Então, você vai ter abaulamento, protusão, hérnia de disco, e vários tipos de patologias do disco que vão acabar causando compressão de medula, compressão de nervo, com consequências que podem variar desde dor crônica até lesões altamente complexas, como paraplegia, tetraplegia e casos assim de extrema gravidade. Isso daí é assim extremamente comum, que é o que o pessoal, quando é na coluna lombar, o pessoal popularmente chama de nervo ciático, por assim dizer. Então, assim, o nervo ciático é um termo popular, mas assim, todo mundo tem dois, um direito e um esquerdo. Aí você vai lá no pronto-socorro, você está com uma protusão, você está com abaulamento, você tem uma compressão de uma das raízes desse nervo, o médico do pronto-socorro fala que você tem nervo ciático, você aceita esse diagnóstico, ele não precisa te explicar, o problema morre ali. Mas as patologias do disco intervertebral, elas são as mais frequentes, as mais comuns. Então, se você tiver uma dor cervical, torácica ou lombar, com uma duração maior ou com uma intensidade maior, com irradiação ou não para os membros superiores ou membros inferiores, tem que procurar atendimento médico do especialista de coluna. Se você tiver sintomas assim de maior gravidade, como uma anestesia em cela, que é perda de sensibilidade da parte interna da coxa, vagina e ânus, ou muitas vezes alterações de intestino ou de urina, como retenção ou perda de urina, mulheres muito constipadas também pode ter relação com a coluna, precisa ser avaliada. Sintomas assim menos perceptíveis, aí fica uma dica muito boa. Ah, André, eu acho que eu estou envelhecendo porque eu estou andando mais devagar, minha marcha mudou, a minha letra, que era uma letra linda, está virando um garrancho. Eu fazia tricô numa velocidade enorme, hoje eu não acerto a linha, a minha digitação já não está mais a mesma. Então, muitas vezes, sintomas mais sutis que passam pelo envelhecimento podem estar relacionados à patologia da coluna, também valem a pena ser investigados. Muito bem. De tudo que o senhor falou de patologia,
a gente escuta muito, eu não sei se posso estar errada, mas a hérnia de disco é campeã ou entre os campeões de problemas? A hernia de disco é uma das doenças assim mais prevalentes e com um dos maiores impactos assim socioeconômicos e emocionais na vida do indivíduo. Você teria assim de uma maneira assim bem simples, tá? Você tem um disco desgastado, que ele é um abaulamento leve, com menos hidratação. Eu gosto de fazer uma analogia que o disco ele é um amortecedor entre as vértebras. Então você tem uma membrana dura, você tem um núcleo mais gelatinoso, então ele funciona como um amortecedor. Se a gente pudesse assim colocar no imaginário popular, diria que é um chiclete babalu, por exemplo. Então, assim, ele é um amortecedor entre as vértebras. Se você tiver o rompimento dessa estrutura com extravasamento desse conteúdo, é uma hérnia de disco. Se você tiver uma desidratação com a perda da capacidade de amortecimento, é um abaulamento. Se você tiver um abaulamento dessa parede com uma perda da capacidade de amortecimento, é uma protusão. Então você teria uma diferenciação assim. Mas de uma maneira simples, a hérnia de disco é um chiclete babalu que explodiu, a geleia vazou e está comprimindo a medula ou alguma raiz. Então é comum, super comum. Tá. É o dia a dia. E o que que causa isso? O que que pode causar Vai vulgarmente, se não for um causar, acidente ou nada vai, assim vai, extemporâneo? vai causar uma dor geralmente, vai causar uma dor que ela pode assim, ou ela vem de maneira lenta, piorando ao longo dos anos, ou ela começa num episódio assim, bum, hoje. Mas o que que Então assim, causou esse problema? O que que causa geralmente esse problema? Se não for nada assim extraordinário, assim, é a se não idade, for é nada extraordinário, postura. não, é multifatorial. Na Ah, verdade, a tá. gente diz que é uma patologia multifatorial. Assim, o principal componente é genético. Então, você tem uma predisposição genética a ter patologias da coluna. Associado a isso, você vai ter todas as agressões que essa coluna sofreu durante a vida. Obesidade, tipo de trabalho, má postura, falta de atividade física, microtraumas na infância, esforço repetitivo, profissões que têm movimento vibratório, como britadeira, motorista de ônibus, quem dirige empilhadeira ou máquina rural. E assim, então é uma somatória das agressões durante a vida, mais uma predisposição genética. E Na para verdade, amenizar o Virginia, é um problema, problema que eu acho que todos nós vamos enfrentar. Todos nós. Assim, um dia ou outro, todos nós vamos enfrentar. O que acontece é que se você for envelhecendo com qualidade, esse problema ele vai aparecer, o seu organismo vai trabalhar ele, vai se adaptar a ele e vai envelhecer bem com ele. Se você fugir da tríade controle de peso, atividade física, alimentação, muito provavelmente isso daí vai transformar a sua vida de uma maneira assim extremamente negativa. Só assim a título de ilustração, as doenças do disco da coluna são a principal causa de afastamento e aposentadoria por invalidez no país hoje. E são a nossa, segunda maior causa de ida ao pronto-socorro, perdendo só para o resfriado comum. e dados assim, e dado forte, né? Alarmante. É Alarmante. alarmante. É uma questão de saúde pública que a gente não valoriza, mas é uma questão de É. saúde pública. Doutor Coluna, me fale do seu livro, da sua obra lançada, para que o nosso público possa ter acesso a esse conteúdo. Ah, muito legal. Então, o livro é o segundo livro que eu tenho, mas esse é Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Então, ele é um manual que vai te levar desde os princípios básicos de organização, passando por religião, família, espiritualidade, alimentação, programação de carreira, necessidade de línguas estrangeiras, um pouco de política e sociedade, e tem uma grande parte dele voltada para educação financeira, mercado financeiro, formas de enriquecimento e de melhoras aí do padrão de vida, sempre buscando a independência financeira. Porque eu costumo falar, Virginia, que uma vez que você é independente financeiramente, então uma vez que você não precise trabalhar para viver, não quer dizer que você vai conseguir manter o mesmo padrão de vida que você tem sem trabalhar, mas que você não precise trabalhar para viver, aí você realmente é livre. E aí você realmente pode tomar as decisões baseadas no que você realmente quer, acredita e não na necessidade. Aí o pessoal me pergunta, fala, pô, André, mas hoje que você tem sua independência financeira, você trabalha mais ou menos? Muito mais. Eu falo, mas como assim? Porque hoje eu trabalho porque eu quero, não porque eu preciso. Então, assim, a independência financeira eu acho que é uma coisa que a gente falha muito no Brasil. Às vezes a gente ensina para nossas crianças
conhecimentos assim de pouca aplicação prática e a gente deixa de investir em educação financeira, que é algo fundamental. Com certeza. E a medicina feita com prazer, com paixão, e sem essa cobrança de resultado, sem monetizar assim, a profissão, né? Se eu posso estar me expressando muito bem, com certeza é um resultado muito mais significativo. Sem dúvida nenhuma, e assim, até quando a gente faz cirurgia pela faculdade, ou vou operar na faculdade, ou em outra instituição diferente, em casos selecionados específicos, para mim, assim, a sensação que eu sinto de operar um senador e de operar um morador de rua é a mesma. Não tem diferença nenhuma, é o mesmo ser humano e me traz a mesma ansiedade, a mesma angústia antes de começar e a mesma felicidade quando termina. É exatamente igual, para mim não tem diferença nenhuma. O senhor ama o que faz, doutor? Olha, tive o prazer de conversar com o doutor Coluna, de bater esse papo, né? Ele que está sempre. Muito legal, só eu agradeço muito. A gente agradece, doutor André Evaristo Marcondes. Saúde da Coluna, ele tem o Instagram também, vou pedir para a produção colocar, quem quiser acessar mais informações, também obter detalhes sobre a sua obra, o seu livro. Doutor, muito obrigada por ter aberto espaço na sua agenda de cirurgias e tudo no Sírio-Libanês. E a gente está de portas abertas. Próxima oportunidade, a gente está aqui, faz uma nova entrevista com o senhor, quem sabe fazendo em São Paulo, a presencial com o doutor André. Tá bom? Virginia, eu agradeço demais a oportunidade, agradeço demais o convite. Eu já gostava de você, já gostava do seu programa, mas jamais imaginei que você fosse essa simpatia, essa delicadeza de pessoa. Parabéns, você é uma apresentadora fantástica. O tempo passou aqui que eu me senti que estava em casa, conversando com um amigo. Então, assim, realmente parabéns pela sua capacidade na área que você exerce. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada e até a próxima. O Gente Negócio é com um rápido intervalo comercial, depois desse bate-papo com o doutor Coluna e já a gente volta. E o nosso assunto agora é saúde, a drogaria do coração, Drogarias Ferreira, para você. Na hora de cuidar da sua saúde, da sua beleza, do seu bem-estar socialmente, na vida em família, no trabalho, a Drogarias Ferreira, a sua farmácia do coração, tem tudo que você precisa. Peça pelo delivery 869-8171-1867, tá? Esse é o delivery para entregar na sua casa. Lá você encontra uma ampla linha de medicamentos e produtos para cuidar do corpo, da mente, além de possuir uma equipe qualificada, carismática, afetiva para melhorar o atendimento e com o menor preço do mercado. E para não perder nenhuma oferta, segue o Instagram, drogariasferreira.oficial. Cuidado, hein, que o oficial é esse. Agora você pode comprar com um cartão Drogarias Ferreira e seu limite é aprovado na hora. Olha que bacana. Conheça a nova unidade do bairro São Joaquim. Drogarias Ferreira, sua saúde em primeiro lugar. O Natal das Drogarias Ferreira tem saúde e economia. Vitamina C mais Zinco Cenevite, R$ 29,90 por R$ 23,90 cada. Colega Pó Fixador, de R$ 20,19 por R$ 16,90. Imune mais Multivitalis Suplemento, R$ 29,90 cada. Gastrovinho Antiácido 4 em 1, de R$ 26,50 por R$ 19,90 cada. Inalador Incoterm, 3 vezes R$ 50,79. Visite nossa rede social, @drogariaferreira.oficial. Natal das Drogarias Ferreira. Olha, você que tem aquelas dores e incômodos que te impedem de trabalhar, de empreender, de desenvolver a sua vida com satisfação, Arthrodex para você. Você sofre com os incômodos da artrite, da artrose, das dores nas costas e nas articulações? Te apresento o Arthrodex. Arthrodex é um suplemento composto de colágeno tipo 2, condroitina, MSM e vitaminas D e K. É um suplemento de uso constante que vai te ajudar no combate aos incômodos que as dores causam em você. Procure Arthrodex numa drogaria perto da sua casa. Arthrodex, flexibilidade para qualquer idade.